Bom, boa tarde, então, pessoal. Vamos dar início aqui, então, à 7ª semana do curso, que vamos inaugurar hoje um assunto novo, que é o campo magnético, a parte do magnetismo do curso de eletromagnetismo. Seria a segunda metade do curso, tá? Aqui eu vou, como sempre, eu vou projetar aqui o roteiro de aula. Então, o roteiro é esse aqui. Eu vou falar sobre, basicamente, aula 12, que está disponível na pasta dos professores, no Moodle, tá? Aí tem... eu coloquei um assunto a mais aqui, mas eu não vou conseguir tocar hoje. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre o campo magnético. Tem alguma parte do conteúdo aí que é simplesmente leitura mesmo, né? Vocês precisam ler e se convencerem aí das informações. E aí, a parte central aqui é a força magnética sobre uma partícula carregada em movimento. Aí, dentro desse tópico, eu vou falar, em particular, uma situação que acontece em movimento circular, tá? E a situação que eu coloco não somente o campo magnético, mas o campo elétrico também numa região do espaço. E aí, uma partícula carga Q vai sentir as duas forças, a elétrica e a magnética. Isso a gente chama de força de Lorentz. E há duas aplicações, uma está relacionada com a outra. A aplicação principal aqui é o experimento de Thomson. Não sei se vocês chegam a ver isso, pelo menos o resultado, né? Eu utilizo o resultado num curso de estrutura da matéria, que é a medida da razão carga sobre a massa para o elétron, tá? Então, esse é o conteúdo que eu vou desenvolver, os conteúdos que eu vou desenvolver na aula de hoje. E para desenvolver, então, tem um problema, uma aplicação meio direta, mas tem um aspecto técnico aí envolvido, tá? E essas aplicações da força de Lorentz, que estão resolvidos e descritos, eu coloquei aqui como sendo, assim, um exercício para servir como um guia a esta aula aqui, tá? Então, primeiro, que é a questão 2, é o seletor de velocidades, tem campo elétrico e tem campo magnético, e o terceiro problema é o experimento de J.J. Thomson, que é achar razão a carga do elétron pela massa do elétron, tá? Então, é isso que eu vou falar. Essa primeira parte, o problema eu vou resolver no quadro, mas eu vou projetar aqui a aula, tá? Porque tem algumas figuras e é bastante, assim, digamos, blá, blá, blá. Então, me parece interessante só mostrar. Então, essa é o arquivo da aula 12, que vocês têm lá no Moodle, tá? Eu vou falar rapidamente, até chegar no problema 1. Por que eu vou falar rapidamente? Porque é uma parte conceitual, alguma parte histórica também, uma parte geral, diga-se de passagem. Muitas coisas que vocês conhecem lá do cotidiano ou do ensino médio mesmo. E depois eu vou para a parte mais técnica, tá? Então, primeiro assunto aqui, que eu vou abordar, é falar sobre o campo magnético,
né? O campo magnético é algo que simplesmente existe. Então, a gente parte do pressuposto nessa primeira parte do curso, a aula de hoje, né, a aula de quinta-feira também. Daí a aula de semana que vem, nós vamos ver como que o campo magnético pode ser produzido, tá? Aqui a gente não questiona como o campo magnético é produzido, mas uma vez que o campo magnético existe, né, como os objetos interagem com esse campo magnético. Então, essa é a questão, tá? Então, o que acontece? De experimento, todo mundo sabe o que é uma bússola, não precisa nem ficar explicando, e que essa bússola se orienta com o, o, o polo norte geográfico da Terra. Então, isso é fato, né? Então, o que acontece é que se eu pinto essa minha agulha da bússola de vermelho aqui, norte, e outro lado aqui, o sul, então, o que nós convencionalmente chamamos de norte, porque ele aponta para o polo norte. Então, ele é o polo norte do ímã. E o outro, contrário do norte, é o sul, tá? E por que que eles se alinham de acordo com... se alinham apontando para o norte? É porque esse cara se alinha com o campo magnético produzido pela Terra, tá? Então, a bússola interage com o campo magnético da Terra. Eu posso pegar, por exemplo, um ímã, uma barrinha de ímã que está aqui. Também vai ter um norte e sul, tá? Então, o que acontece aqui, o norte da barra interage com o sul da agulha, da bússola. E o sul com o norte, tá? Então, se a gente analisar por aqui, o polo norte geográfico é o polo sul magnético. E o polo sul geográfico é polo norte magnético, tá? Em termos de magnetismo, então eu teria aqui sul magnético e norte magnético, tá? Então é isso que a realidade mostra, tá? E o interessante daqui é que, a princípio, a gente pode pensar como norte e o sul, esses dois polos, sendo cargas magnéticas, como carga mais Q e carga menos Q, que são as cargas elétricas, né? Só que tem uma coisa interessante que acontece, se você pegar uma barra de ímã e dividir, porque barra de ímã vai ter um norte e o sul. Se eu divido, o que acontece? Cada pedaço vai ter um norte e vai ter um sul, tá? E se eu divido aqui, vai ter de novo norte e sul, tá? Até chegar, claro, dimensões microscópicas, mas aí tem que se fazer uma outra análise e está mais relacionado com algo que eu vou falar na aula que vem, tá? Que é o chamado dipolo magnético. Então, o que acontece? Na natureza não se observa a carga ou o polo sul sozinho, assim como o polo norte sozinho. Eles vêm em dupla. Sempre que eu tenho o norte, eu tenho o sul, tá? Então, eu não tenho, a gente fala, que monopolos magnéticos. Só dipolo, que é sul junto com norte. E outra observação também é que, se você colocar uma bússola perto de um fio que conduz uma corrente elétrica, o que acontece? Essa bússola, essa agulha, ela se alinha, né? E se você fizer aqui, imaginar um círculo em torno do fio, que você vai ver que vai ter um alinhamento, tá? E daqui, por exemplo,
Esse cara aqui, então, é o norte, né? Vai ter um norte e vai ter aqui um sul. Então, esse alinhamento indica que o campo magnético, que eu vou chamar de B, tá? Ele é circular. É isso que indica. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais, né? Claro, só comecei a falar do campo magnético. Por enquanto, só que esse campo existe, tá? E aqui eu vou fazer um mapa, uma relação que existe um paralelo entre eletrostática e magnetostática, tá? Então, primeiro na eletrostática, o objeto fundamental é a carga elétrica, aqui, tá? Na magnetostática, por que os polos sul e norte não são cargas magnéticas, tá? O que se verifica, na verdade, na prática, quando vocês entram no laboratório, é que a carga em movimento, é que gera o campo magnético. E carga elétrica gera campo elétrico. Então, a fonte do campo magnético é carga elétrica também, só que em movimento, tá? E se eu tenho um campo elétrico E1, gerado, por exemplo, uma carga Q1, um conjunto de cargas, não importa, gerou E1, tá? Então, o que E1 faz é que, se eu tiver uma carga Q2 na região onde existe um campo E1, essa carga Q2 vai sentir uma força elétrica, que é carga vezes o campo elétrico. Isso tudo nós vimos, tá? O paralelo é o seguinte, carga em movimento, se eu sentar num determinado ponto, uma carga vai passar. Se passou, naquele ponto tem um dQ/dt, que é uma corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica gera campo magnético, P1. Aí, se eu tiver uma carga Q2 na região onde que tem um campo B1, há uma força magnética agindo, desde que essa carga Q2 esteja em movimento, tá? Então, se as cargas Q1 e Q2 estiverem em repouso, então significa que só vai ter o lado esquerdo aqui, que é a eletrostática. Mas se Q1 e Q2 se movimentam, eu vou ter a magnetostática. Eu vou ter o surgimento de campo magnético e também de força magnética, tá? Algo que a gente não vai discutir nesse curso, mas aproveito o momento agora e falo. Velocidade é algo que depende do referencial. Então, se eu tiver no outro referencial, né, no laboratório as duas cargas estão em repouso, mas no outro referencial um alienígena passando aqui com uma velocidade grande, porque é isso que vai ser importante, então o que, que ele vai ver? As duas cargas em movimento. Então, pode sim existir, se tiver Q1 e Q2 em movimento relativo, pode sim existir campo magnético, e não somente campo magnético, a força magnética, tá? Então, isso é dependente de referencial. Mas não, a gente não vai abordar isso, e isso é totalmente consistente com a teoria da relatividade restrita, tá? Totalmente. O eletromagnetismo, as equações de Maxwell são consistentes com a teoria da relatividade, tá? Bom, tendo o campo magnético, que por hora eu só sei assim por cima, então, que é produzido por corrente elétrica, né, por cargas em movimento. Então, como eu vou visualizar, né, esse campo magnético? Eu utilizo o mesmo recurso para o campo elétrico, que é usar chamadas linhas de campo. Então, você tem as linhas de campo elétrico, eu também tenho linha de campo magnético, né? Então, o que, que é isso? Eu posso ter aqui uma região do espaço onde há um campo magnético, tá? E essas são as linhas de campo. E tem o mesmo comportamento do campo elétrico no seguinte sentido.
Se eu pego um ponto aqui, tá? O campo, desenhando mal aqui, o campo B é tangencial nesse ponto P aqui, as linhas de campo, tá? Então, isso indica que, se eu for um pouquinho mais para frente, esse campo já está mais apontando para cá. Ou seja, esse campo está mudando de direção, tá? Mudando de direção. E também, ele tem o mesmo comportamento do campo elétrico no seguinte sentido: se o espaçamento entre as linhas está aumentando, como aqui, né? Está aumentando um pouquinho, está discreto, mas está aumentando, então a intensidade do campo está diminuindo. E a diferença aqui é que não tem uma carga mais e menos. Então, como a carga elétrica não morre, né? Se eu pego um dipolo elétrico, mais, menos, o que acontece aqui, o campo elétrico morre, nasce no um, morre no outro. Então, tem esse comportamento aqui. Agora, no caso do magnetismo, o que acontece aqui, você tem aí o norte e o sul, né? Então, o que acontece é que ele sai do norte, emerge do norte e converge na direção sul. Só que o fato de não ter monopolo magnético, a carga não morre num, não nasce no outro. Ele só passa de um para o outro, tá? Então, todas essas linhas de campo isso é importantíssimo, vocês vão ver, a gente vai explorar mais isso aí com cuidado ainda, tá? É que as linhas do campo magnético são todas fechadas, tá? Então, essa linha aqui, ela, algum momento, vai e volta aqui. Mesmo que ele tenha que ir lá no infinito e voltar lá de longe, ele vai fechar, tá? Então, todas as linhas vão se fechando. Claro, algumas se fecham lá no infinito. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Eu vou mostrar aqui. O que acontece é qualitativo ainda, a gente vai conseguir deduzir o campo magnético gerado por um fio, particularmente um fio infinito, que é mais fácil, vai ser mais fácil a gente conseguir calcular. Então, o campo magnético tem esse comportamento aqui, tem essa simetria, é circular em torno de I, e aqui vale chamada regra da mão direita, que vou falar disso o tempo todo, tá? Se eu tiver aqui a barra, o norte está para cá, o sul está para cá, então as linhas de campo passam entrando no sul, só que não morrem no sul, porque não é carga, e vão para o norte, e do norte eles vão sair do norte, tá? Então, como se, né, se olhasse, se esquecesse aqui, se não olhasse para o ímã, né, para a barra, então é como se essas linhas de campo emergissem, né, saíssem ou nascessem do norte e sumissem no sul. Mas, na verdade, o que acontece é que essa linha é contínua. Se você pegar mais perto, as linhas de campo fecham. E esse aqui, que está um pouquinho mais distante, ele vai fechar um pouquinho mais longe, tá? Esse aqui vai fechar mais longe ainda, e assim por diante, tá? Mas, assim, é sabido que fecham, tá? E aí, um sujeito que depois a gente vai ver, é um modelo de algo fundamental de dipolo magnético, que é o objeto mais simples possível que possa ser construído, tá? A gente consegue modelar como sendo um anel e uma corrente elétrica aqui, tá? Então, as linhas próximas do anel, elas fecham em torno do anel como fecha aqui, na corrente elétrica, e à medida, lógico, que vai se afastando do anel, da borda do anel, né? Vai mais para o centro, o que acontece? O campo tende a ser mais uniforme. Então, esse cara, por exemplo, já vai fechar bem mais longe, tá? Enquanto os que estão mais perto do anel fecham aqui próximo. Campo elétrico está nesse sentido, corrente vai estar,
corrente vai estar nesse sentido anti-horário e o campo vai estar de baixo para cima, a gente vai ver pela regra da mão direita, pelo comportamento que o campo magnético tem, quando a gente for deduzir, tirar a expressão, né, como o campo magnético surge, nós vamos explorar bastante esse aspecto. Então, vocês vão saber qual é o sentido do campo magnético, tá? Então, essencialmente isso, do ponto de vista qualitativo. E aqui eu vou explorar um pouquinho mais o aspecto quantitativo, que é a força magnética sobre uma carga em movimento, tá? Então, eu tenho a explicação aqui, mas eu vou para o quadro fazer a explicação. Mas antes, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, eu acho que é uma boa oportunidade. Tá tudo bem? Nenhuma dúvida? Por enquanto não, obrigada. Tá muito simples, né? Tá, que bom. Pelo menos começo tá, né? E aí agora a gente vai abrir a nossa ferramenta matemática, né? Vamos caprichar. Quem não gosta de vetores, já vai cancelando o curso, vai cancelando o BCT, porque não dá para fazer BCT sem saber vetores, né? Então, vamos lá. E aqui a gente vai explorar um pouquinho. Lembrando que o que a gente está explorando aqui é algo relativamente básico do eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo pode complicar bem mais do que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Mas, então vamos lá. Força magnética. Então, nesse primeiro momento, eu não estou preocupado em entender como surgiu o campo magnético. O fato é o seguinte, existe um campo magnético, tá? Existindo esse campo magnético, uma região do espaço, aqui, por exemplo, né, tem um campo magnético da Terra, né? Ou você pode ter um ímã de geladeira, outro ímã. E próximo desse ímã tem um campo magnético, né? E foi produzido. Agora, a questão que a gente quer responder é o seguinte, dado o campo magnético, se eu tiver uma carga, né, como essa carga vai sentir o campo magnético? Vai interagir. Então, tem uma interação da carga elétrica com o campo magnético. E essa interação se dá através de uma força que a carga vai sentir, tá? Então, como é essa força? Eu vou colocar aqui, espero que vocês consigam aqui ter uma visão meio tridimensional da coisa, que eu tenho um plano. Eu tenho um plano aqui, não é assim, Cebolinha tem um plano disso, aquilo. É plano no sentido de geometria, tá? Aí, nesse plano, né, esse cara tá furado, mas isso aqui serve ainda. Então, eu tenho um plano, que é esse buraco. Coloquei aqui. E no plano, eu vou colocar dois vetores, que é campo magnético, B, e eu vou colocar também, eu vou colocar também a carga Q, só que já vou adiantando que essa carga Q, ela tem que estar em movimento, tá? Para sentir a força magnética. Então, vetores B e V nesse plano aqui. Tudo bem? E aí a pergunta é a força magnética carga Q com velocidade V na região de campo B vai sentir, tá? Então, a força magnética, eu vou colocar FB, para dizer que
é o campo B, campo magnético, que vai exercer, é simplesmente, tirando os primeiros princípios aqui, tá? Empiricamente se verifica que essa força é proporcional à carga Q, então, ou seja, tem que ter carga Q, e também tem que ter a velocidade V, porque se V for zero, a força é zero, tá? E a dependência dessa velocidade e campo B é de uma forma, assim, não muito intuitiva, esquisita, mas a natureza é assim, tá? Então, a gente não questiona, a gente só entende que a natureza é assim. E como é? Diz que a força é Q, V, produto vetorial com o campo magnético P, tá? Essa é a força sobre uma carga Q. Só isso, tá? Bom, lembrando aqui de produto vetorial, módulo é o módulo do Q, né? Claro, tem sinal positivo e negativo, né? V vetor B, o módulo desse cara aqui é o módulo do V, módulo do B, e, cuidado, é seno do ângulo entre V e B, do menor ângulo entre V e B. O que é menor ângulo? Esse ângulo é menor que 180 graus, né? Qual que é o maior ângulo? É por fora. Eu estou falando menor ângulo, tá? E o sentido é a chamada... Bom, eu imagino que todo mundo fez GA, fenômenos mecânicos, né? Fenômenos mecânicos, vocês viram torque, que é produto vetorial. Então, vocês conhecem a regra da mão direita, né? Não mão esquerda, é mão direita, independentemente da ideologia de vocês, tá? O que diz a regra da mão direita? Tem dois vetores, ó. Vamos supor que esses vetores V e B estivessem no plano da lousa aqui. Aí fica muito mais fácil de visualizar, tá? V e B no plano da lousa, tá? Produto vetorial de V com B está na direção e no sentido do meu polegar quando os 4 dedos eu vou de V para o B tentar juntar V com B. Então, vou de V para o B com os meus 4 dedos. E o polegar vai dar o sentido da força. Claro, se Q for positivo, né? Porque o Q é um cara escalar que entra aqui, que pode ter sinal negativo, né? Se for positivo, a força é para fora. E se for negativo, é para dentro. Agora, do jeito que está desenhado aqui, né? Um plano também enviesado, então, se eu parar e tentar imaginar um cara tridimensional, ele é desse jeito aqui. A força aqui. E a força, ela é perpendicular a B e é perpendicular a V também. Então, se V e B estão num plano, e sempre vai formando um plano, a não ser que eles estejam paralelos, antiparalelos, né? Dois vetores que não são paralelos, antiparalelos vão formar um plano. Então, quando vocês fizeram um produto vetorial, o produto vetorial disso ele é perpendicular a esse plano. Então, ele é perpendicular simultaneamente a B e a V. Tá? Essa é uma informação importante. Agora, a natureza diz que é assim. Tá? A gente não... Você pode até questionar, mas não vai obter uma resposta tão simples assim. Tá? Bom, colocando nessa forma aqui, a força é newtons, cargas coulombs, coulomb, velocidade em metros por segundo. Então, a unidade do campo magnético é força, que é newtons, dividido por carga, que é coulomb, dividida pela velocidade, que é metros por segundo. E isso tem um nome, e isso se chama, em homenagem a Nikola Tesla, então isso é chamado de Tesla, e o símbolo T maiúsculo, tá? E um Tesla é um campo magnético muito intenso, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, o que significa um Tesla. Então, nos problemas vão falar militesla, etc, tá? Se falar aqui
O campo de 1 Tesla é um campo intenso, muito intenso. E tem outra unidade também que a gente usa muito no CGS, que é o Gauss, né? Mas aqui é só questão de vocês olharem uma tabela, ver a conversão, mas lembrar que no sistema internacional, o campo magnético é medido em Tesla, tá? Tá aqui. Bom, então é isso. Não tem sem rodeios, né? É direto, tem que lembrar disso. Força QV vetor B. Saber fazer o produto vetorial, né? Também não é coisa do outro mundo. E acho que basicamente isso, tá? Então eu vou resolver aqui o primeiro problema proposto, que é um problema, eu sei que vocês têm um acesso, mas deixa eu projetar aqui. Então, é um próton, então carga positiva. Ele se encontra numa região que tem um campo magnético uniforme, só que esse campo magnético uniforme tem 3 componentes, I, J, K, tá? Militeslas. 10 na direção X, menos 20 na direção Y e 30 na direção Z. Aí, em determinado instante, que eu chamo de T1, o próton vai ter uma determinada velocidade, também no espaço tridimensional, tem uma componente x da velocidade, componente y da velocidade e uma componente z da velocidade. E que eu conheço, 2 km por segundo. E Vx, Vy não. Tá? E, nesse instante, a força que age sobre o próton está na direção IJ, não está na direção K. Então, é 4 10 a menos 17 newtons na direção I e 2 vezes 10 a menos 17 newtons na direção J. Dados esses dados, né? Com base nesses dados, encontre o módulo da velocidade V, nesse instante, e o ângulo formado entre os vetores velocidade e campo magnético, tá? Então, essencialmente, a primeira coisa que eu tenho que fazer para achar o módulo da velocidade, eu tenho que achar as componentes x e y, Vx e Vy, tá? Então, vamos lá. E depois, com a velocidade V, eu tenho o campo magnético, tenho a velocidade V, então eu consigo achar esse ângulo aqui entre esses dois vetores, tá? Então, o objetivo aqui é simples. A fórmula é simples. Então, tudo indica que é um problema simples. Então, vamos lá. Simples, mas dá um pouquinho de trabalho aqui, que é o seguinte. A velocidade, então... Deixa eu colocar mais... Pra cá. A componente x que eu não sei, a componente y que eu não sei, e a componente z, que é 2 km por segundo na direção K. Tá? E a força magnética vou colocar aqui o seguinte, 4 na direção I, mais 2 na direção J, tudo isso, os dois têm 10 a menos 17 newtons. Tá? Vou deixar desse jeito aqui, porque os dois têm 10 a menos 17 newtons. Então, eu sei que a força magnética, FB, igual QV vetor B. Tem outra coisa também, o campo B. O campo B é 10 na direção I, menos 20 na direção J e 30 na direção K. A unidade é militesla. 10 a menos 3 teslas. Tá?
Então, essas são as informações que eu tenho. Bom, e esse cara aqui carga Q é E, e E é módulo da carga do elétron, que é igual à carga do próton, que é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, essas são as informações que eu tenho. Bom, parcialmente V é dado. Desse lado esquerdo tem a força. Aqui eu tenho que fazer o produto vetorial de V com B. Como que eu faço isso? O jeito mais fácil de fazer o produto vetorial é... então, eu tenho aqui FB igual Q, que é igual a E. Deixa eu colocar E aqui. E V vetor B. V vetor B tem uma regrinha que é relativamente simples, que é você fazer o produto vetorial usando determinante de matriz 3x3. Primeira linha, os versores IJK. Só nesse caso aqui, até 3 funciona, né? Que a gente viu em 3 dimensões. Quando a gente tem 2, às vezes dá até para fazer uma distributiva aqui. Tanto faz mesmo, tá? Mas aqui já sai mais rápido. Segunda linha é o primeiro vetor, que é o V. Então, V tem componente Vx, Vy, Vz. Deixa eu colocar um número aqui. Vou colocar Vz. Deixa Vz. Depois eu substituo para vocês perceberem aí como que fica a estrutura. Tá? E depois, o segundo vetor é o B. Então, B vou ter o componente X, componente Y, componente Z. E aí, só resolver essa determinante aqui, que eu vou começar por aqui. Então, primeiro, vou olhar a direção I, produto, que vai ser Vy, Bz. Aí, na direção I, agora é o contrário, venho daqui e pego para cá. Então, vai ficar menos Vz com By. Isso na direção I. Tá? Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou na direção J. Vou colocar aqui. Na direção J, primeiro eu faço esse produto. Então, eu tenho Vz, Bx. Aí, depois eu venho para cá. Daqui, bate aqui. Então, é menos Vx, Bz. Na direção, então, J. Deixa eu apagar aqui. Aí, finalmente, eu tenho aqui na direção K. E na direção K, vai ser, primeiro, esse cara aqui. E multiplicando para cá. Então, mais Vx, Py, menos, vem para cá, Vy, Bx, na direção K. Tá? A inspeção rápida aqui mostra que se eu estou na direção I, esses dois caras não vão ter direção X, que é a mesma direção aqui. Vai ser Y e Z. Quando é J, não vai ter Y aqui, vai ter X e Z. E quando é K, só vai ter Y e X, não vai ter Z. E aqui vai ter um sinal negativo e vai estar invertido. YZ, ZY. ZX, XZ. XY, YX. Então, na hora de vocês desenvolverem um produto vetorial, vocês tomem esse cuidado se fizeram corretamente, tá? Então, eu desenvolvi o lado direito, que é fazer esse produto vetorial. E aí, igual, que é uma igualdade, né? Então, a força B, para o outro lado, o que eu tenho aqui? Para o outro lado, eu tenho que a força B é 4I mais 20J vezes 10 a menos 17 newtons, tá?
Então, por falta de espaço aqui, então eu venho aqui. Aí o computador é muito mais simples, né? Eu simplesmente marco, corto, copio e pá, colo aqui, né? Mas não dá para fazer isso em quadros. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter 4i mais 2j vezes 10 a menos 17 newtons igual, tá? Eu não vou precisar mais. Multiplicar por... Não vou precisar. Multiplicar por Q, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E Q vetor V está aqui, tá? Então, aqui vai ser VY. VY é VY, não conheço, tá? BZ. BZ é 30 militesla. Menos a VZ. VZ é 2 quilômetros por segundo, vezes BY, que é menos 20 militeslas. I. Tá? Deixa eu colocar aqui 10 menos 20 mais 30. Né? Então, próximo termo, que é na direção J, aqui já foi. Na direção J, mais VZ, a velocidade Z, é 2 quilômetros por segundo. BX, BX é 10 militeslas, menos VX, que é VX, BZ, de novo, 30 militeslas. Fecha aqui na direção J. Mas, então, já foi aqui. O último termo, que é VX BY, que é menos 20 militesla, menos VY, que eu não sei, e BX, que é 10 militeslas, na direção K, e fechou. Tá? Bom, eu vou relativamente direto, mas se observa é o seguinte. Direção, equação vetorial, a componente I, tem que tomar cuidado aqui, né? Tem 10 a menos 17. Componente I vai ser igual a componente I também, que é esse cara aqui. Então, a primeira equação que eu tenho é que 4 vezes 10 a menos 17 newtons. Vou passar aqui 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é igual VY vezes 30 em militesla, unidade, menos 2, menos com menos dá mais, então vai dar mais 40 militesla, eu vou colocar 10 a menos 3 teslas, 40 quilômetro é 10 ao cubo metros, mili é 10 a menos 3, então cancelam, então vai ficar só 40 metros, não é mili, metros, tesla, segundo. Tá? Então, a primeira equação diz isso. Segunda equação é parecida, só que é 2 vezes 10 a menos 17 newtons, sobre 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, dividindo aqui. Eu tenho aqui o primeiro termo, que é 10 vezes
2, que é 20. Quilo, 10 ao cubo. Mili, 10 a menos 3, se cancelam. Então, fica 20 metros Tesla dividido por segundo. E o segundo termo aqui é um sinal negativo. 30 mili, que é 10 a menos 3. Vx e Tesla. Tá? E até a terceira equação, que é direto daqui. Eu olho para o lado esquerdo, não tem componente K, a força. Se o K não tem, componente K não tem, a força é zero. Então, esse sujeito aqui tem que ser igual a zero. Tá? Mas esse sujeito tem duas incógnitas, tem Vx e Vy. Então, no princípio, eu preciso resolver esses caras de cima. Tá? Agora, se eu resolvo esses caras de cima, esse terceiro aqui é o bônus, só para verificar se não tem alguma coisa esquisita, porque essa igualdade tem que valer também, tá? Então, é mais para isso. Vamos supor que você está fazendo um problema, tem um certo tempo, quer conferir, então vamos lá. Coloca aqui o valor de Vx encontrado na segunda equação, coloque o valor de Vy que encontraram na primeira equação e vê se isso aí dá zero, tá? Bom, não tem nada demais com essa conta aqui, né? Só estou certificando que todas as unidades aqui estão no sistema internacional, né? Newton, Coulomb, Tesla, metro, Tesla, segundo, tá? Então, a velocidade que vocês vão obter aqui vai ser em metros por segundo, tá? E aqui também a velocidade que vocês vão obter é metros por segundo, tudo bem? Então, é basicamente isso. Bom, rodando um pouquinho a manivela, né? Simplesmente passar esse cara para cá dividindo, subtraindo, e depois divide por 30 vezes 10 a menos 3, vocês encontram Vy. Similarmente aqui, vocês encontram Vx, eu já vou direto na resposta, e aí vocês vão obter que a resposta vai ser daqui, Vx vai ser menos 3,5 vezes 10 ao cubo metros por segundo, que é igual a menos 3,5. Vou colocar aqui já 3,5 quilômetros por segundo. Tá? E aí, aqui, Vy vai ser 7 quilômetros por segundo. Então, está todo mundo aqui em quilômetros por segundo. Então, ó, eu achei a velocidade. Vetor velocidade. Né? Para calcular o módulo do vetor velocidade, é simplesmente essas coordenadas I e JK são ortogonais, né? Então, é só fazer uma Pitágoras tridimensional. Né? Ou, se você for um cara mais sofisticado, se diz que módulo do vetor V é raiz quadrada do produto vetorial V com ele mesmo. Isso aqui, esse produto aqui, produto escalar, né? Produto escalar de V com ele mesmo. Produto escalar V com V, como I e JK são ortogonais, quando vocês fizerem distributiva, Vx vezes componente x vai ser I ao quadrado, que é 1, então é Vx quadrado, e escalar J e escalar K são ortogonais, então dá zero, né? Todo produto escalar vai dar zero, e eu só tenho quando uma direção faz produto escalar com uma mesma direção. Então, eu tenho isso aqui. Tá? Fazendo as contas, vocês vão achar que esse cara aí é 8,1 quilômetros por segundo. Tá? E aí, agora eu quero achar o ângulo entre o V, que está aqui, e o B.
O B eu já tinha apagado, mas deixa eu voltar aqui com B. Então, B é 10i menos 20j mais 30k militesla. É isso. Então, eu quero achar o ângulo. Deixa eu fazer uma figura aqui. Eu vou chamar esse ângulo, aquela hora eu chamei de φ, agora eu vou chamar de θ, tanto faz, entre V e B. Vou chamar aqui de θ. Tá? Qual é o ângulo entre V e B? O jeito mais fácil estava dando uma aula, um curso de revisão para os alunos lá, que estão ingressando agora, basicamente. É um curso pré-cálculo, né? Pré-geometria analítica também. Então, tinha que achar um ângulo entre dois vetores. É horrível não poder usar produto escalar, porque é muito simples. Né? Dados esses dois vetores, qual é o jeito mais simples? O jeito mais simples é lembrar que o produto escalar do vetor V com B é nada mais é do que módulo de V, módulo de B, vezes cosseno do ângulo, do menor ângulo entre os dois vetores. Né? Módulo de V já está aqui, não precisa fazer nada. Tá? Módulo de V, B, desculpem, o V está aqui, o B é raiz desse cara aí. Raiz de quem? Bx quadrado mais by quadrado mais bz ao quadrado. Tá? Então, o lado direito é 8,1 km por segundo. Módulo de B vai ser raiz de 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, militeslas. Tá? Esse é o lado direito. O que é o lado esquerdo? O lado esquerdo é simplesmente desenvolver o produto escalar entre esses dois vetores, que é o quê? O produto escalar vai ser Vx, vocês conseguem ver, né? Vx mais Vy dy mais Vz bz. Vou colocar alguns estrangeiros para pronunciar o V com B. É engraçado, né? Vai ser tudo a mesma coisa. Tá? É Vx, Vx, Vy, Vy, Vz, Vz. Cadê o Vx, Vy, Vz? Estão aqui. Né? Vx, Vy, Vz. Bx, By, Bz. Tá? Então, é só colocar esses números, fazer uma conta rapidamente, pega uma calculadora, se vocês quiserem, né, para facilitar a vida. Aí vocês encontram o cosseno do ângulo. Né? Você passa dividindo esses módulos, vocês encontram o cosseno do ângulo. Encontrando o cosseno do ângulo, claro, vocês vão lá, vocês fazem o arco cujo cosseno. Então, deixa eu fazer uma coisa sofisticada aqui. Então, θ é o arco cujo cosseno vale V escalar B sobre módulo de V, módulo de B. Tá? Se vocês fizerem isso, vão encontrar aqui o θ. Θ, substituindo aqui, vai ser aproximadamente, né, com 3 algarismos significativos, 112 graus. Tá? E aí resolve o problema. Tudo bem? Algum problema aqui? Tranquilos? Bom, é só questão de contas, tá? Então, estando
Tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu projetar aqui, né, para efeito didático, voltar e resolver o problema 12. Mas antes de resolver o problema 12, o que o problema 12 fala? Tem campo elétrico e campo magnético, tá? Aí eu posso só comentar agora e depois eu vou, na sequência, resolver. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma região do espaço que tem campo elétrico e campo magnético, tá? Bom, o que eu faço? A força resultante para uma carga Q em movimento, uma determinada velocidade V, vai ser o quê? Vai ser a soma da força eletrostática que nós conhecemos, que é carga vezes campo elétrico, mais a força magnética, que é Q V vetor B. Isso tem um nome, chamado força de Lorentz, tá? Então, falou força de Lorentz, significa que essas duas forças fazem parte aí do sistema. Então, essa é a situação. Então, o que eu vou fazer aqui é um seletor de velocidades. Como que funciona? Tá? Eu gero um campo elétrico uniforme, por exemplo, entre as placas de um capacitor de placas paralelas, como está aqui, tá? E aí eu vou colocar um campo magnético, do jeito que está aqui, o xizinho, né? Para quem não conhece essa notação, é o bumbum do vetor. Né? Se é o bumbum do vetor, significa que o vetor B está entrando na folha. Ou seja, se X é para frente, saindo, e Y é horizontal e Z é vertical, então B está na direção menos I. Tá? Então, é por isso que o B vetor é menos B0, que é uma constante positiva, B0, na direção I. E aqui, se eu ajusto B0, vai ter aqui fontes de partículas que saem com uma certa velocidade, passa aqui por uma fenda, tá? Essas partículas carregadas com uma determinada velocidade vai andar em linha reta, tá? Ou seja, movimento retilíneo. E aí eu consigo descobrir quem são esses caras, ou seja, qual a velocidade para que isso aconteça. É por isso que a gente chama de seletor de velocidades. Só partículas que têm essa velocidade é que vão andar em linha reta, tá? As outras vão sofrer deflexão, tá? Para isso, na hora de fazer o setup, eu tenho que conhecer se a carga é positiva ou negativa. E nesse caso aqui, eu sei que a partícula é carregada positivamente. Tudo bem? Então, é isso. O enunciado acaba, acho que, sendo mais longo até do que a resolução. O desenho que eu vou fazer aqui vou demorar mais tempo desenhando, talvez, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um capacitor de placas paralelas. Vou carregar a placa de cima positivamente. E a de baixo negativamente. Ao fazer isto, eu vou ter, desprezando o efeito de borda, campo magnético, campo elétrico uniforme na região entre as placas. Aqui. E aí eu falei que eu vou colocar campo magnético uniforme também, um campo entrando. Então, como está entrando, vou desenhar o bumbum do vetor. Aqui. Uniforme também. Tá? Se eu chamo sistema de coordenadas aqui de X para fora, Y e Z, importante aqui que eu não falei, né, na revisão, eu falei que tem a aula 0 de vetores que está lá no Moodle, lá na aula 0, lá em cima, tá? Lá eu faço com cuidado produto escalar, produto vetorial. Então,
aqui é só para chamar a atenção de vocês, que quando vocês constroem um sistema de coordenadas x, y, z, tomem cuidado para fazer um sistema de coordenadas destrógeno, ou chamado destrogiro. O que é esse sistema de coordenadas? É quando o produto vetorial, eu faço meu produto vetorial usando minha regra da mão direita, tá? Então, o que significa? Se eu tenho o x saindo e o y para lá, x, y, então, com a mão direita, eu vou de x para um sentido y. Polegar tem que dar direção no sentido de z. X no sentido de y. Regra da mão direita. Polegar para cima, direção z. Tá? Então, aqui eu tenho um B, que é menos um B0 na direção I. E aqui eu vou ter um campo elétrico E, que é um certo E0, está indo para baixo. Então, é menos E0 na direção K. Tá? E aí eu vou ter o seletor de velocidades, né? A fenda, a fonte, e esse cara vai embora. Se eu ajusto um campo magnético, tem uma velocidade em que isso acontece. Sai em linha reta. Tá? Quem que é esse cara? A gente tem que fazer análise. Vou fazer aqui. Carga Q maior que 0. Tá? Campo magnético para baixo. Tem uma carga Q. Eu vou ter uma força elétrica. A força elétrica é Q vezes o campo elétrico. Q é positivo, o campo elétrico é para baixo. Então, a força elétrica é para baixo. Tá? Aí eu tenho a partícula positiva indo para direita com o vetor B entrando. Tá? Que V vetor B, V está aqui. B está entrando. Está entrando, está indo para a direita. V vetor B, eu vou de V para B. Tá? V vetor B vai ser para cima. Então, eu tenho aqui FB. Tá? Se vocês tiverem problema, vocês façam que a força de Lorentz é Q, E, mais QV vetor B. Tá? V está na direção J, B é menos B0 I, ou seja, está entrando. E quando vocês fizerem o produto vetorial dos versores, essa componente vai dar direção K para cima. Esse cara aqui já é K para baixo por causa do sinal. Tá? Lembrando da regra aqui. I vetor J é regra da mão direita. Vetor I saindo. J para direita. I vetor J é para cima. É K. Tá? Produto vetorial de A vetor B vale também para versor. Com a diferença que versor é vetor unitário. Módulo 1. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, mesmo eu não fazendo, substituindo aqui I, J, K, etc., mas pela figura, sabendo para onde que está o B, para onde que está V, para onde está o campo elétrico, eu chego à conclusão que a força magnética está para cima e a força elétrica está para baixo. Tá? E isso aqui, para andar em linha reta, eu quero que seja igual, força resultante igual 0. Tá? Então, eu vou ter aqui que Q menos E0. Então, na direção K. Mais Q, que eu vou colocar em evidência aqui. Velocidade, vou colocar velocidade V0, que é a velocidade que sai daqui.
Tá? A velocidade inicial é V0, tá? B0 na direção K igual a zero. Positivo, negativo. Q fica em evidência. E0 menos E0 mais V0, B0 igual a zero. Q é diferente de zero. Se Q é diferente de zero, então eu vou chegar à conclusão que V0 tem que ser igual a E0 dividido por V0. Tá? É isso que acontece. Tudo bem? Bom, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu, em vez de resolver outro problema, tinha uma outra coisa que eu preciso falar, que é, antes ainda, eu pulei uma etapa, tá? Então, é o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, eu vou para o JJ Thomson, que vai usar esse resultado, e depois eu vou voltar, e espero que dê tempo para falar sobre voltar para uma situação que eu só tenho um campo magnético. Tá? Fiz uma pequena confusão aqui, porque eu olhei bastante só o meu roteiro, e não olhei aqui minhas notas de aula que eu tinha preparado, que já tem um outro roteiro na cabeça, para não ficar na cabeça, tá? Então, é isso. É simples. Então, os caras que saem com essa velocidade V0, cujo valor é 0 dividido por B0, vai reto. Os outros, tá? Dependendo da velocidade, ou a força magnética ou a força elétrica ganha. Então, o que acontece? Ou desviam para cima, ou desviam para baixo. Tá? Se a velocidade for menor, a força magnética vai ser menor, então desviam para baixo. Se a velocidade for muito grande, a força magnética vai ser maior do que a força elétrica e desviam para cima. Tudo bem? Então, isso é chamado de seletor de velocidades. Tá claro isso? Bom, agora, continuando aqui na sequência, seletor de velocidades, deixa eu voltar aqui para a apresentação do roteiro. Eu tenho aqui chamado experimento de JJ Thomson. Tá? Essa sequência ela vem em duas partes. A primeira parte, eu só tenho campo elétrico. E a segunda parte é exatamente o seletor de velocidades que eu tenho aqui. Tá? Então, é o resultado que eu vou utilizar. Então, eu consigo ir rapidamente, concentrando só, então, na primeira parte. A primeira parte só tem um campo elétrico. Então, na verdade, como só tem um campo elétrico, eu não fiz em sala, quer dizer, em sala, eu não fiz aqui na apresentação, mas eu tenho nas minhas notas de aula o desenvolvimento aí da deflexão de uma partícula carregada numa região com campo elétrico uniforme. Tá? Então, eu vou... Mas, como é relativamente rápido, eu vou fazer isso. Deixa completo. Tá? Então, então vamos lá. Basicamente, esse setup. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse setup é tirar o campo magnético. Tá? Se eu tiro o campo magnético, e também vou levar em conta, outra diferença é que agora é específico, que eu tenho agora elétron. Então, a carga é menos E, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, se o elétron sai daí, se eu tenho um campo elétrico,
Deixa eu ver se eu coloquei o campo elétrico, isso, para baixo, tá? Então, eu tenho uma partícula, elétron, com velocidade V0, velocidade inicial V0, entra aqui, tá? O que acontece? Ele vem aqui e vai sofrendo deflexão. Vai sair para cá, com velocidade V final. Por que que o elétron sobe? Porque a força eletrostática é carga vezes campo elétrico. O campo elétrico aponta para baixo. Só que a carga do elétron é negativa. Então, a força elétrica é para cima. Tudo bem? Então, eu tenho uma equação que força resultante igual menos Z, que é a carga do elétron, vezes o campo elétrico, que é menos E0 na direção K. Isso dá positivo. Mas força resultante é massa vezes a aceleração. Como está na direção K, essa aceleração é Z na direção K. Portanto, o que eu tenho? A aceleração Z é igual E0 dividido por M. Tá? E é uniforme, constante, porque o campo elétrico é constante. Se o campo elétrico é constante e a aceleração é constante, nós sabemos tudo de uma aceleração constante, de um movimento desse tipo aqui. Tá? Então, o que é? Eu apaguei, mas é Z para cima, Y para a direita e Z para baixo. Z para cima, Y para a direita e X saindo, certo? Então, o movimento é no plano YZ. Daqui eu vou ter direção Y, direção Z. Direção Y é Y0 mais V0 T, que é essa velocidade inicial V0. Na direção Z, eu tenho Z igual a Z0, mais V0 na direção Z, T, mais meio da aceleração Z que eu achei aqui, T ao quadrado. Né? Então, daqui, deixa eu apagar esse sistema de coordenadas que está atrapalhando. Eu vou ter o seguinte, y menos y0 vai ser delta L, e delta Y. E aí o Thomson, ele mediu isso aqui. Então, isso aqui é L. Então, vai ficar L delta Y é L, que é igual V0 tempo final. Ou seja, quando a partícula está saindo aqui, L é V0 TF. Tá? Esse cara aqui, delta Z, que é Z menos E0, delta Z é essa altura aqui, a deflexão. V0 na direção Z, inicialmente é horizontal, então não tem meio de AZT quadrado. Então, delta Z é meio de AZ, que Ezinho, Ezão sobre M, T final ao quadrado. Tá? Essas duas equações, elas valem simultaneamente para o mesmo tempo. Depois que é simultâneo. Tá? E particularmente vale quando T é TF, ou seja, a partícula está deixando o capacitor. Tá? Região com campo elétrico. Então, nesse instante, L é V0 TF, porque ele percorreu uma distância L, V0 é a velocidade horizontal, e ΔC, deflexão, tem esse termo aqui, que é um termo da aceleração, TF ao quadrado. Venho aqui, isolo o TF e jogo aqui. Então, eu tenho
que ΔZ é meio E0M, e o TF é L sobre V0 ao quadrado. Tá? Então, é isso. Só que a deflexão, o Thomson mediu. Daí, dessa expressão, ele não tem a velocidade V0. Que é essa velocidade inicial V0 aqui. Tá? Então, o que ele fez? Brilhante. Ligou um campo magnético. Só que agora eu estou falando de cargas negativas. Então, o campo magnético que eu ligo agora é de saindo do plano do quadro. Então, é desse jeito aqui. Pontinho aqui para dizer que é ponta da seta. Então, agora eu tenho um B, que é B0 na direção I, saindo. Tá? E vai ter a mesma coisa, que a força magnética vai estar agora para baixo e a força elétrica vai estar para cima. Tá? Então, calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. É que mudou. A força elétrica está para cima. A magnética eu quero para baixo. Então, deixa eu ver se eu falei besteira aqui. Vamos lá. Eu tenho um elétron com velocidade V. Tá? Se o campo magnético for entrando, tá certo. Ele tem que estar entrando também. Porque aí, V vetor campo entrando é para cima. Como é elétron, a força é para baixo. Tá? Então, na verdade, é igual. Menos. Volta o bumbumzinho. Tá? Então, fica o quê? A força elétrica para cima, força magnética para baixo. Só inverteu em relação ao outro caso, porque o outro caso eu tinha partícula carregada positivamente. E agora eu tenho elétrons, que são carregadas negativamente. Então, não muda. Esse resultado se mantém. Se esse resultado se mantém, então ele acha um valor de... regula o B0, de tal maneira que esses elétrons passem em linha reta. Tá? Aqui a fonte vai ter que ter a mesma velocidade V0 para regular o campo B0. Então, daqui, eu vou ter que ΔZ, E0, 2M, L quadrado, V0 ao quadrado é E0 ao quadrado, dividido por B0 ao quadrado. Tá? Então, vai embora um dos campos. Tá? Bom, vamos manter aqui. E aí eu consigo achar a razão E sobre M. E sobre M é 2 vezes ΔZ, campo elétrico L0, dividido por L ao quadrado, B0 ao quadrado. ΔZ meço, estimo, acho também. Então, com isso eu acho E sobre M. Tá? Tudo bem? Bom, deixa eu voltar agora. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa que eu gostaria que fosse, tá? E falar sobre um movimento que só envolve campo magnético. Um movimento específico, que é movimento circular. Tá? Antes disso, alguma dúvida? Alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo ok? Bom, então isso aqui está resolvido. Deixa eu voltar, então, para uma situação que eu tenho só o campo magnético. Então, a força é magnética.
esse campo magnético é entrando. Então, vou desenhar aqui o bumbumzinho do campo. B. Tá? Aí, num dado momento, eu vou ter uma velocidade que a partícula vai entrar aqui com a velocidade V, carga Q, carga positiva. Tá? E aqui vai ser Z saindo, X, Y. Então, a velocidade está num plano XY. E o campo magnético está na direção Z para dentro. Tá? O que eu tenho? Inicialmente, VI é uma certa velocidade V, 0, na direção I. Aí, quando ele entra na região do campo magnético, tá para dentro, eu tenho que V, vetor B. V, vetor B. Regra da mão direita, para cima, tá? Então, eu vou ter uma força para lá. Força magnética, Q, V, vetor B. Mas, nesse caso aqui, V já é perpendicular a B. Tá? Que é o meu setup. Eu entro com a velocidade já perpendicular. Então, o que acontece é que módulo FB é QV0 campo B. Tá? Chamei de B0 aqui também. Tudo bem? Então, e para qualquer instante, o que acontece é o seguinte: se fizer o produto escalar V vetor B, se eu tiver aqui, a força é perpendicular a B. Aí ele muda de direção, porque a força é para cima. Então ele vem aqui, faz esse movimento aqui. Aí ele faz esse movimento aqui, V. Só que a força é perpendicular. Aí ele tende a fazer esse movimento aqui. Só que a força é perpendicular também. Ou seja, nesse tipo de situação, a força é sempre perpendicular ao campo, à velocidade. Tá? Então, sempre é perpendicular à velocidade. Então, o que vai acontecer? É que essa força é uma força centrípeta. Ou seja, que aponta para um centro de um movimento que vai ser circular. Porque a força resultante é sempre perpendicular à velocidade. Porque o produto vetorial aqui, tá, vai dizer que a força tem que ser perpendicular a V e perpendicular a B. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu tiro, ele vai ficar menos numa direção radial, tá? Então, em módulo, a força resultante é esse cara aqui para um lado, e para o outro lado é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre um raio R. Tá? É isso. Aí, V0 vai embora com V0, eu posso achar o raio, que vai ser M V0 Q e o campo B. Tá? Então,
partícula de carga Q em massa M se movendo inicialmente com velocidade v0 perpendicular ao campo P, tá? Vai começar a girar. E o raio da curvatura, né, o raio dessa trajetória é o famoso mV1 né? MV0 QB0, tá? Bom, para não ficar muito longo, eu vou parar aqui e continuar na quinta-feira, dando uma recapitulada. Por quê? Porque apesar de ser simples esse cara ser movimento circular uniforme, eu vou recapitular e falar de algo que é recordação, né? Que é revisão para vocês, que é algumas características do movimento circular. Dentre essas características, nós temos o período e a frequência, tá? Não vou muito além disso, desse movimento circular. Mas é que eu vou também dar um exemplo, uma aplicação de um resultado que surge daqui, que a frequência não vai depender da velocidade, para certas velocidades, tá? Então, isso faz com que eu consiga construir um acelerador chamado ciclotron, tá? E eu vou falar sobre esse acelerador rapidamente, o que está acontecendo. Então, levaria mais de 5 minutos, eu gostaria de encerrar por aqui, para não deixar a aula muito longa. Tudo bem? Então, o restante aqui dessa parte, que é falar sobre frequência de ciclotron, que é o resultado que eu vou tirar daqui, e a aplicação, que é o próprio ciclotron, eu vou fazer na aula que vem. Tá bom? Tudo bem, então? Alguma dúvida, algum comentário a respeito? Tá tudo tranquilo? Bom, então, vou fazer o seguinte, tô tranquilo. Eu vou me despedir de vocês aqui do vídeo, né? E a gente volta, conversa, né? Outras dúvidas, ou dúvidas gerais, ou específicas, mas de outros tópicos, nós discutimos depois. Depois de uma pausa aí de 5 minutos. Tá, tudo bem, então? Na aula, né? O conteúdo da aula, nós ficamos por aqui. Nós veremos em breve. Um abração, então. Tchau, tchau.